Bom dia a todos que toparam comparecer aqui ao Festival do Clube da Criação nesse domingo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Laura. Bom dia, Márcia. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite, Clube de Criação. Uma das vantagens que a gente tem de ter um dos veteranos da inovação no Brasil é que a gente pode explorar um pouquinho da memória dele e um pouquinho do que ele viu, fez e ajudou a contribuir nesse ecossistema. Eu queria, de antemão, pedir para o Fábio Gandur, que foi durante muito tempo cientista-chefe da IBM e que viu esse menino correr, crescer, correr e tropeçar um pouquinho, né, Fábio? Vamos combinar aqui que é inovação. Queria que ele contasse para a gente que raio é esse negócio das hélices da inovação. E eu sei de antemão que ele tem uma história muito particular, porque ele viu isso ser criado. E quando eu digo isso, ser criado, é a ideia das hélices da inovação. Eu acho que nada melhor para começar um evento que tem esse nome, que alguém que viu isso acontecer na prática. Fábio, por favor, conta um pouquinho para a gente do que são essas hélices da inovação e se elas estão rodando hoje no Brasil. Cara, obrigado. Você encontrou um jeito bacana de dizer é velhinho, mas dá um caldinho. Não é? É isso aí. Bom, inovação é algo que faz sentido para alguma coisa que a filosofia diz. Só faz sentido se o extremo oposto também fizer sentido. Qual é o extremo oposto de bem? É mal. O mal existe, sim, então o bem também deve existir. Qual é o extremo oposto de inovação? Envelhação. Então não caiam nessa onda de que dá para inovar tudo. Só dá para inovar o que puder ficar velho. E aí, misturar inovar com renovar é uma boa estratégia, porque às vezes você não inova, mas renova. Tá? Obrigado pelo Clube de Criação por correr o risco de me convidar a estar aqui. Para estar aqui. É sempre um pouco arriscado. E eu começo dizendo que hélices da inovação no Brasil, eu quis criar um Brasil aqui, de alguma forma, pintei o fundo do slide de verde, ficou muito bandeira. Falei, não vai dar. Tá? Aí, quando eu vi o Marcelo Gleiser ontem tecer comentários não muito elogiosos ao que está escrito na bandeira, eu falei, uau, ainda bem que eu não bandeirei o meu slide de abertura. Pus só um verdinho de leve aqui. Bom, eu vou resumir em um slide uma história de 71 anos. Em 1953, olho para essa plateia e percebo que a maioria de vocês não tinham nascido em 1953. Alguém já tinha nascido em 53 aqui? Só eu tinha nascido em 1953. Aliás, em 1953, a coisa que eu mais fazia era sujar a fralda, porque eu tinha 1 ano. Tá? Em 1953, James Watson e Francis Crick anunciaram a descoberta do DNA e criaram esse conceito de formato helicoidal de uma proteína, hélice. Não tem nada a ver com a hélice do motor do avião. É um formato helicoidal, formato em hélice, tá? E era a dupla hélice do James Watson e do Francis Crick. Dou um salto agora para 2003. Aí eu estou lá no Vale do Silício, trabalhando no laboratório de pesquisa da IBM. Essa simpática nipo-americana, Ruth Hattori, propõe, no contexto da inovação, inspirado na hélice do Watson e Crick, um ecossistema que teria a forma de uma célula com membrana, citoplasma e, no núcleo, o DNA da inovação. Então, a mesma hélice dupla do Watson e Crick, agora inspirando a Ruth Hattori, que eu tive a oportunidade de conhecer, para propor um modelo de inovação.
Esse slide está difícil de ler, mas eu não tinha como melhorar ele, porque ele é antigão. Tá? E aqui, nessa célula inovadora, ela coloca valores básicos, valores da inovação, pessoas, elementos essenciais aqui dentro do DNA, do qual eu destaco a colaboração. A partir da colaboração, ela criou uma rede, tá? Uma rede chamada Innovation Network, em 2003. Não existe mais essa rede. Passa-se um tempo, em 2006, o Etzkovitz e o seu assistente Leidesdorf criaram um outro conceito chamado hélice tripla da inovação, que foi publicado numa revista de nome Research Policy. Recapitulando, Watson e Crick, hélice do DNA. Ruth Hattori, conceito de inovação. Juro que não fui eu. Ô, Rafael, nós não combinamos de você fazer isso. Bom, vamos lá, sem perder tempo. Mas, Fábio... Oi. Aqui. Não precisa perder tempo, claro. Eu vou tocar em frente. Watson e Crick, 53. Ruth Hattori, 2003, usando aquele ecossistema da inovação, com uma valorização especial à colaboração, que fundamentou o conceito de rede. E aí, depois, Leidesdorf e Etzkovitz, com essa hélice tripla da inovação. Por que tripla? Porque ela envolve academia, como fonte de conhecimento, setor privado, como mola propulsora da inovação, e setor público como catalisador da inovação. Daí, outras versões já surgiram, a hélice quádrupla, a hélice quíntupla e o escambau. Tá certo? Termino o meu discurso com uma pergunta. Será que a hélice mencionada aqui nesse título, para onde estão girando as hélices da inovação, tem a ver com essas hélices nessa trajetória que eu percorri? Quem vai responder isso são vocês. Obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai fornecer elementos aqui para responder essa pergunta, mas antes eu acho crucial que a gente tempere essa discussão com alguns outros elementos. E para fazer um pouco melhor isso, gostaria de falar um pouquinho com o Paulo Aguiar, que tem experiência nessa área de criação há mais de 17 anos, 10 deles passados na Publicis. Paulo, até agora a gente falou das hélices da inovação, nas figuras da academia, do setor público e do governo, como o Fábio bem explicou. Mas a gente está esquecendo um elemento bem importante, que é o criativo, o indivíduo. Cara, como que essas novas tecnologias permitiram que o indivíduo criativo pudesse inovar e percorresse esse caminho da inovação à margem desses três elementos que tradicionalmente são identificados com as hélices da inovação? Bom, cara, primeiro, obrigado pelo convite, clube. É muito importante para mim estar ao lado de vocês, principalmente nesse momento. Alguém aqui já viu algum vídeo meu no Instagram? Poucas pessoas. Se vocês quiserem, Paulo F. Aguiar, eu faço conteúdo sobre inteligência artificial. Eu trabalhei como publicitário durante muito tempo, fui diretor de marketing, e aí peguei um pouco do que eu aprendi e apliquei para o meu próprio perfil, e nos últimos tempos eu tenho feito alguns vídeos sobre um deles com mais de 11 milhões de views. E acho que isso é a prova de o quanto essas ferramentas colocam na mão de uma única pessoa a capacidade de fazer algo que, alguns anos atrás, eu precisaria de umas 30 pessoas para fazer. Assim. Então, a sensação que eu tenho hoje com as ferramentas de inovação que estão disponíveis para cada um de nós, a um clique de distância, é a capacidade criativa que elas trazem,
é onde eu acho que já é evidente, sei lá, desde quando o YouTube foi lançado, como os criadores começaram a ter uma voz que antes eles não tinham, mas hoje a gente vai ter um avanço ainda maior. Então, sei lá, o que a gente viu acontecendo nos últimos 20 anos, a gente vai ver acontecendo em 1 ano, assim, na minha percepção sobre... Nossa, como é que eles fizeram isso? Nossa, quantas pessoas fazem? Um dos meus vídeos, eu recebi mais de 1000 DMs, assim. Tem mais ou menos umas 20 pessoas perguntando qual é a minha empresa, qual é a minha equipe, pedindo orçamento como se eu fosse como se eu tivesse contratado alguém para fazer. Mas eu fiz, assim. Então, eu acho que o principal ponto hoje é o que a gente tem algumas ferramentas de produção de conteúdo, como o Runway, como o Midjourney, como o ChatGPT, como diversos outros, é a capacidade de uma única pessoa com uma ideia conseguir materializar uma coisa que seria impossível de ser feita, assim. Eu acho que isso é uma coisa que vai impulsionar tudo que a gente está falando, desde o ponto de vista de criar um aplicativo até criar um longa-metragem feito por uma única pessoa, sabe? Aproveitando que você trouxe IA generativa para a discussão, eu queria chamar a Laura para a conversa e pedir para ela trazer um pouquinho da experiência dela como VP de Impacto e Estratégia na Box 1824. Inclusive, me explica por que é 1824 e não 638. Conta um pouquinho, divide um pouquinho da sua experiência para contar de que forma que a disseminação da IA generativa tem impactado o cenário de inovação no Brasil. Legal. Muito obrigada também pelo convite, pessoal do clube. Bom, só respondendo por que a gente se chama, na verdade, é 1824, porque a gente trabalha com inovação pela perspectiva da cadeia de influências e também do centro primário de influências, onde as pessoas que têm 18 a 24 anos, historicamente, são pessoas que estão numa fase de vida onde elas estão mais propensas a aderir e a criar e a disseminar novos comportamentos. Então, a gente entende muito a importância de estudar o jovem para saber o que está vindo de novo por aí. Então, essa é a origem do nome. E como a IA generativa está impactando a inovação? Mudando totalmente, né? Assim como está impactando todas as categorias de consumo, né? Eu tenho me dedicado bastante a estudar essas mudanças aí, nos últimos 1 ano e meio. E uma das coisas que a gente vê é que o processo de inovação ele costumava ser muito dividido entre estudar um tema, pesquisar profundamente aquele tema, desenvolver uma tese sobre aquele tema, para, então, lançar e esperar que tudo aquilo que foi, né, desenhado, concebido, se torne realidade, que aquela inovação dê certo, seja um produto novo, seja uma campanha criativa, né, seja o que for. E, assim como o Paulo explicou muito bem, o que a gente está vendo é que as ferramentas de IA generativa elas democratizam a capacidade de qualquer um de nós que não se entendia como um criativo ou que não fazia parte da equipe de inovação da empresa poder criar uma coisa nova, né? Então, a gente fala lá na Box que a gente está começando a viver, né, a era com o maior poder criativo da história da humanidade. E isso já mudou. Então, o processo de inovação hoje, nas empresas mais inovadoras, ele já mudou para se tornar... Você tem uma ideia nova de inovação, ela não é inovação até que aquilo comece a dar resultado. Então, você vai, em vez de pesquisar profundamente antes, você vai pesquisar, levantar alguns insumos e você vai já criar algum experimento para testar aquilo dentro de um micro-universo. Se aquilo começar, de fato, a dar resultado, você vai rolar para um universo um pouco maior, vai capturar os feedbacks de o quanto aquilo está dando certo ou não, vai melhorar e vai rolloutando sucessivamente até conseguir chegar no universo mais amplo. Ele é um processo muito mais orgânico, com muito mais etapas, mas que só potencializa ideias que já tiverem colhido algum tipo de resultado. E a gente só consegue fazer isso, né? Eu e o Paulo, a gente estava conversando ali antes, quando você consegue já materializar desse jeito hiperrealista que essas ferramentas permitem, uma ideia mais suja de uma campanha nova, uma ideia mais suja de um produto novo, e conseguir ver se dentro de um universo, né, que pertence àquele público-alvo que você está querendo atingir, aquilo já traz algum tipo de resultado, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de que inovação só é inovação se ela, de fato, conseguir trazer resultado, senão ela é alguma outra coisa, mas ela não é inovação. Laura, o processo que você desenhou é lindo no papel, mas eu imagino que deve ter sido muito tortuoso o caminho até isso ser estruturado. Como promover uma cultura de inovação que é o que está na gênese desse processo, num mundo que não espera, um mundo que está sempre cobrando por mais resultados, que a inovação que acontece lá fora e é muito mais efervescente,
passe da porta para dentro para as corporações. Como fazer isso? Dependendo dos incentivos que você oferece, né? Eu gosto muito de um podcast e de uma turma que já vem estudando os impactos das redes sociais e agora está estudando os impactos da IA, que chama Your Undivided Attention. E todos os capítulos, eles impreterivelmente falam assim, me mostra os incentivos que eu vou te mostrar o resultado. Se a organização ela estiver incentivando só que as pessoas desenvolvam ideias e que elas só desenvolvam teses de inovação, mas não estiver incentivando que elas testem e experimentem isso nesse ambiente ainda mais sujo, e que elas só tragam, né, só peçam, e elas só disponibilizem as verbas para, de fato, desenvolver aquelas inovações que já tiverem colhido algum resultado dentro de algum universo real, aí você vai continuar refém dessa inovação mais antiga, que ainda vai poder colocar na rua muita coisa que não vai dar o resultado que era esperado. Então, eu acredito muito que, para você mexer na cultura, você tem que mexer nos incentivos. E os incentivos eles têm que estar associados a esse novo formato de inovação. Querer trazer inovação de todos os cantos, por exemplo, da agência, da empresa, e não só de um determinado departamento, que é o departamento da criação ou o departamento de inovação. É você entender que qualquer um de nós que assiste, né, seguir o perfil do Paulo vai aprender, porque todo dia ele está lá lançando uma ferramenta nova que qualquer um de nós pode fazer algum daqueles experimentos e pode testar aquilo dentro de algum universo. E quando eu for falar com o meu chefe dentro da organização, eu vou dizer, olha, eu já testei e eu consegui esse resultado. Me libera a verba. E aí a organização vai liberar a verba porque eu pertenço ao departamento da inovação ou porque eu realmente trouxe uma ideia que já está colhendo algum tipo de resultado, né? Vamos mudar a chave um pouquinho da conversa. A gente até agora tem falado de inovação da porta para dentro das empresas, mas é inegável que tudo que é feito em termos de inovação tem que, de alguma forma, se conectar com o nosso mundo, desde que o mundo continue existindo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho da Márcia, que é líder de operações corporativas e pesquisas de desenvolvimento no Brasil, da 3M. Como a gente consegue desenvolver produtos inovadores com um ponto de vista da sustentabilidade em um mundo que pede cada vez mais algumas respostas, não só de governos, mas também das empresas, para tudo que a gente está vendo em termos de emergência climática? Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Antes de responder, só quero conectar com a fala da Laura. Eu nunca me considerei uma pessoa criativa. E como que o ambiente que a gente está inserido colabora com o desenvolvimento das pessoas. Isso é fundamental. Não sou, né, a mais criativa do mundo, mas mudei um pouco o meu conceito sobre as minhas competências. Falando sobre sustentabilidade, eu acho que hoje não existe uma empresa corporativa, privada ou pública que queira ser uma empresa inovadora e não esteja pensando em transformação digital e sustentabilidade. Os dois pilares são fundamentais para você se manter comercialmente saudável. Pensando nisso, o que a gente vem fazendo? Não só a 3M, quanto outras corporações. Quando a gente fala em sustentabilidade, é ter metas claras, a visão da companhia alinhada com KPIs e estratégias e se tornar uma prioridade. Então, se a gente está falando, no caso que eu conheço, desenvolvimento de soluções para atender demandas de clientes por meio de ciência aplicada, nós estamos falando em pesquisa e desenvolvimento focado em critérios de sustentabilidade. Então, no caso da 3M, economia circular, como trazer uma reciclagem química ou mecânica, nós estamos falando de eficiência energética, estamos falando de descarbonização e, sem esquecer, sobre a sustentabilidade para a sociedade e para a comunidade. Isso é um pilar também de responsabilidade social que é muito importante para qualquer corporação. Então, pesquisa e desenvolvimento focado, metas claras, investimentos. Então, não adianta você colocar uma pessoa só, você tem que colocar dinheiro e você tem que ter um time trabalhando nisso. E o pilar educacional. Então, não só educar as pessoas internamente, mas parceiros, fornecedores. Se você está falando em sustentabilidade de longo prazo, toda a sua cadeia produtiva tem que estar
seguindo regras de economia circular, logística reversa, nenhuma corporação vai fazer sozinha. A gente precisa da sociedade. E a gente precisa treinar também os indivíduos, né? Eu acho que muito passa, quando a gente pensa em logística reversa, do contribuidor individual. Claro que o governo, as corporações têm sua missão, mas o que nós, como CPF, estamos contribuindo para esse processo de logística reversa, por exemplo? 3M, ela vem trabalhando muito forte com conceitos de ciência, lançando produtos, pensando em captura de carbono e tal, mas falando um pouquinho de educação, que eu acho que pode ser interessante para vocês, são os documentários que a gente lança, né? Então, esse ano, a gente está lançando agora, o mês passado, um documentário global sobre os Green Jobs. Então, o que é o futuro do trabalho para o mundo da sustentabilidade. Então, acho que é isso que eu gostaria de trazer para contribuir. Me fala um pouquinho dos Green Jobs. O que é esse bicho estranho aí? O Green Job pode ser o cientista, né, atrás da bancada, pensando qual é a minha molécula de fonte renovável que eu vou trazer para capturar carbono, CO2 direto da atmosfera. Pode ser a Laura aqui trabalhando com a nova geração e vendo qual é a demanda do futuro, qual é a demanda que a gente precisa impactar de forma positiva o mundo. O Fábio, porque não existe, né, preconceito e etarismo, eu acho que isso realmente é importante, é sustentável, é a diversidade do pensamento. Então, se você está falando de diversidade de pensamento, você tem que trazer backgrounds diferentes, e os Green Jobs pensam um time multifuncional. E, com certeza, a inteligência artificial e a criatividade estão aí pensando nisso também. Ô, Fábio, eu acho que já deu para ficar claro aqui que aquelas hélices da inovação que você apresentou ali foram muito transformadas e radicalmente modificadas com a inteligência artificial generativa que Laura e Paulo discutiram, um pouquinho do que é essa nova emergência rumo à sustentabilidade que a Márcia trouxe. E me parece que, hoje em dia, as inovações são tão aceleradas que não dá tempo de alguma coisa se assentar para depois ela ser deglutida, que foi como você mencionou aqui. A própria ideia da inovação tem ficado no caminho? Essas hélices da inovação estão quebradas? Tá rolando uma crise da inovação e a gente tem que, de alguma forma, repensar um novo paradigma para representar essa coordenação da inovação, porque hélices já é uma coisa em desuso? Eu vou tentar responder sua pergunta, até para facilitar a vida da plateia, que tem que sair daqui com alguma coisa, pelo menos para contar para o chefe, conectando um conceito que eu coloquei no início da minha fala com isso que você está me perguntando. Tá? Eu disse que a filosofia ensina que algo só é possível se o seu extremo oposto também seja possível. Qual é o extremo oposto de inteligência artificial? Burrice natural. Esse é o extremo oposto de inteligência artificial. Burrice natural existe? Ah, claro que existe. Se olhar para Brasília, você vê. Tá? Então, essa inteligência artificializada vai, muito provavelmente, ajudar a mover essas hélices aqui da inovação, que não são aquelas construídas ao longo da história, com inspiração em Watson e Crick, depois em Ruth Hattori e etc. Tá? Para isso, e agora uma conexão com a tua fala, como que a gente promove o processo de inovação? Eu vou dar a minha experiência. Eu fui cientista-chefe de um laboratório de pesquisa durante 10 anos. 9, para ser preciso. Tá? Foco, disciplina e estímulo. Foco, quem dá é a liderança. A liderança mantém o foco. Eu era o cientista-chefe do laboratório. A minha missão era manter o foco do laboratório. Às vezes, mudar o foco. Disciplina. Tem que ter disciplina, sem inibir a criatividade. E tem que ter estímulo.
No nosso caso, nós tínhamos na IBM um estímulo muito forte, que era a compensação financeira para o que pudesse ser patenteado. Baita estímulo. Baita estímulo. Mas era assim, submeteu a patente $300 sem discussão. Era a chamada grana na veia. Né? Aplicou para a patente. Depois, se a patente fosse aprovada, registrada, tal, esse valor ia aumentando. Foco, disciplina e estímulo. Encerro a minha resposta, Elton, com outra pergunta. Quantas instituições neste exótico país tropical chamado Brasil tratam o mecanismo de inovação com foco, disciplina e estímulo? No processo de preparação da minha presença... Não, depois eu pego. No processo de preparação da minha presença aqui hoje, eu dei de cara com esse papel aqui, ó. Tá? Indicadores de inovação, quais são e como medir. Como? Quais são os indicadores de inovação e como medir? Estão explicados aqui. Tá certo? Mas são muito difíceis de ser aplicados porque são muito complexos. Foco, disciplina e estímulo. Se fizer essas 3 coisinhas, não tem que usar esse monte de coisa que está nesse material aqui. Será que eu respondi o que você me perguntou, Elton? Você respondeu, mas eu vou pedir para você responder a sua própria pergunta. Quantas instituições aplicam foco, disciplina e estímulo no Brasil? Bom, eu conheço a instituição onde eu trabalhei, que é a IBM. Conheço a instituição onde a Marcinha trabalha, que é a 3M. Conheço um processo desenvolvido na Unicamp, que tinha um mecanismo de gestão da inovação muito sólido, muito robusto. Tá? E gostaria muito de dizer que eu conheço um Ministério da Ciência e Tecnologia que promove a inovação com foco, disciplina e estímulo, mas não estou tão seguro de que eu possa fazer essa afirmação. Parou aí. Ah, espera aí, não posso ser injusto. Embraer. Tá? Embraer. Alguém lembra de outra? Eu acho que eu tenho um exemplo. Quando a gente olha as grandes empresas inovadoras do valor econômico, alguns nomes aparecem de forma recorrente. Recorrente. De forma recorrente. O Einstein, por exemplo, é uma grande corporação do mercado de saúde também. É mesmo? Aí, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não... Antes que a gente derive para esse mundo sombrio da indústria farmacêutica, eu não considero a indústria farmacêutica que cria moléculas uma empresa inovadora, não. Acho que novas moléculas não são inovação em si, são parte do processo de sobrevivência. Acho que os cientistas da indústria farmacêutica, o gerente deles falou, mano, tu vai para o laboratório aí, ó, e trata de criar uma nova molécula, porque senão daqui a 10 anos você não tem mais emprego. Né? Não é um processo assim, com essa tônica de um clube de criação. Tá? Rigor da minha parte, mas eu me sinto autorizado a ter esse tipo de rigor, tá? Nessa hora da indústria farmacêutica. Fala outra, além do Einstein. Petrobras está sempre entre as coisas, só que agora vem a parte de energias renováveis aí, como que vai fazer essa transição? A Suzano, né? São empresas que recorrentemente a gente vê junto com a 3M entre as empresas mais inovadoras do valor econômico. Petrobras está complicado, né? Tá? Petróleo é o tabaco do futuro. Carro é o cigarro do futuro. Do presente, né? Não, como a turma é muito jovem aqui, eu quis dar uma chance, né? Falando do futuro. Mas, enfim, é isso aí, é do presente, né? Bom, vamos deixar um pouquinho essas corporações
um pouco nebulosas, da farmacêutica a petrolífica de lado um pouquinho. Vou voltar um pouquinho para os indivíduos. Laura e Fábio. Laura e Paulo, desculpa. Laura e Paulo. A gente já falou um pouquinho sobre inteligência artificial generativa, que tem movido a sua empresa, Laura, e a sua iniciativa individual, Paulo. Mas muita gente se pergunta, e eu imagino que as pessoas aqui presentes também se perguntam e se deparam com esse desafio, que é: essa é uma tecnologia que tem conseguido impactar e promover a inovação, ou ela tem sido utilizada para substituir as pessoas que poderiam inovar e cortar um pouco do caminho e tirar muito da massa crítica que poderia criar as inovações do futuro? Laura, começa, por favor, e Paulo, depois, se você quiser complementar, fica à vontade. Eu acho uma questão bem importante, né? Quando a gente olha em pesquisa, qual é um dos grandes receios, né, das pessoas, a gente vê que IA gera cada vez mais receio na população. Geralmente, o maior receio não é que ela vai exterminar a humanidade, que é uma das questões que se falou lá desde março do ano passado, com aquela carta famosa, né, pedindo para pausar, né, ou diminuir o ritmo dessa inovação. Mas o principal medo está muito relacionado a gerar desemprego em massa, né? E eu acho que a gente vai ser muito ingênuo se a gente achar que não vai gerar. Eu tenho bastante convicção de que, em alguns lugares, pode sim já estar acontecendo. E por isso que eu acho que esse tema tem que vir completamente associado ao que a Márcia estava falando de sustentabilidade, né? Por isso que IA responsável, né, é um dos temas que é tão falado hoje quando você está desenvolvendo uma estratégia de IA, que é algo que a gente tem feito com muitas organizações. Ajudar a empresa a desenvolver a sua estratégia de AI Transformation, né? Então, eu acho que existe essa questão. Geralmente, ela não está tão associada ao âmbito da criação. Ela está muito mais associada, por exemplo, a canais de atendimento ao consumidor, né, algumas práticas que são mais facilmente automatizadas. Mas a gente tem que lembrar que, se a gente tratar ela com essa perspectiva da automação, e principalmente quando a gente fala da criatividade, a gente está falando de queda de valor de qualidade, né? E isso vai ficar cada vez mais evidente, né? O que a gente consegue fazer com o IA, o que um criativo consegue fazer com o IA, é muito mais poderoso e tem a chance de chegar numa qualidade muito maior do que se a gente pensar de uma forma mais curto prazista e mais só no... eu quero reduzir custos, então eu vou diminuir a minha equipe de criação e vou usar essas ferramentas que vão me trazer, né, peças prontas, por exemplo, publicitárias. Certamente isso é possível em alguma instância, mas, sem dúvida nenhuma, a qualidade vai ficar muito pior. E não é só a questão da qualidade, né? Uma das outras questões que a gente tem que cuidar muito é a questão do viés, né, e do bias. Então, sem a supervisão humana, a chance de você criar uma peça que seja racista, LGBT-fóbica, ou que seja machista, ou que traga tantos outros vieses, ela é inexorável, porque a gente está falando de sistemas que foram treinados dentro do acervo de conteúdo produzido pela humanidade, que já tem esses vieses, né? Então, o que eu tenho visto é que as instituições que prezam pela qualidade, por entregar um serviço mais premium, né, de maior capacidade de gerar realmente um impacto muito positivo nas pessoas, elas, sem dúvida, estão pensando nesse complemento, e sendo trabalhada junto com a equipe, e estão investindo muito alto em reskilling e upskilling, para que isso potencialize as suas equipes e não pensando só em gerar equipes menores, né? E eu não sei, Paulo, né, te passando a palavra, mas eu acho que você é um pouco desse exemplo, né? Eu imagino que coisas que você faz hoje você não conseguiria fazer se não usasse alguma dessas ferramentas, né? Total. Eu acho que, até pensando em muitos criativos e criativas que estão aqui, assim, o que eu tenho falado muito para criativos que estão começando e as mais experientes, assim, os mais novos precisam aprender, os mais experientes precisam aprender e ensinar, assim, a máquina. Acho que o meu principal mudança, assim, que fez eu deixar a minha própria empresa, que eu era CCO e liderava uma equipe de 25 pessoas, foi que eu treinei um agente para criar no formato que eu acredito ser o mais eficiente. Mais do que isso, eu alimentei ele com os 100 cases publicitários que eu mais gostava, as pesquisas que eu achava mais relevante para o mercado e as informações dos clientes que eu atendia. E, a partir desse momento, ele começou a criar melhor do que eu, assim, e que o meu time, assim.
em segundos, concebendo ideias, PR stunts e tudo mais. E era uma regra que todas as ideias tinham que ser equiparadas a esses 100 cases que eu coloquei ali, e precisavam usar os dados das pesquisas que eu coloquei ali, e precisavam ter os conceitos dos clientes que eu coloquei ali. Então, ela era basicamente imbatível em termos de ideia. Assim. E, obviamente, que o time teve resistência de usar. Como todas as pessoas aqui têm resistências, muitas vezes, de usar as novas ferramentas. Mas eu fiquei usando. E aí teve um momento bem específico de uma concorrência de um cliente, que a gente foi chamado ridiculamente, faltando 3 dias para entregar. Eu encontrei o cliente, ele falou que estava fazendo uma concorrência, eu falei, pô, quero participar. Só tinha agência bem maior do que a 3C, que era a minha agência. Ele falou, pô, você tem 3 dias. Eu falei, manda aí. Eu nem tive coragem de apresentar esse prazo para o time, eu criei como agente, leotei a apresentação no Gama, peguei um assistente de arte para fazer umas pranchas e entreguei faltando 1 dia. Eu fiz em 2 dias. E entreguei. E a gente ganhou a concorrência. E aí foi engraçado. Eu falei, puta, eu acho que funciona, né? E aí, depois disso, as pessoas começaram a usar a ferramenta. Mas o meu ponto todo ela é eficaz porque ela combina um monte de dados com a forma que eu acredito que é legal de criar. Assim. Então, eu treinei a IA para ela seguir o processo que eu acho que humanamente faz mais sentido. Olhar para os dados, cruzar com o que o cliente está pensando, descobrir insights para depois descobrir caminhos de ideias para depois ter as ideias. E aí ela passa a ser mais eficiente. Então, o meu ponto todo sim, elas vão substituir boa parte do nosso trabalho, mas se a gente souber treinar elas tornam o nosso trabalho algo que a gente nunca imaginou. Algo em termos de escala, algo que a gente pode comercializar de uma outra maneira, que é menos sobre comercializar as minhas ideias, mas talvez sobre comercializar a forma que eu trabalho para que as pessoas possam trabalhar também, sabe? Eu estou com a língua coçando para fazer novas provocações, mas eu não queria monopolizar o debate. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. O microfone está chegando. Oi, gente. Eu tenho uma pergunta. Se em algum momento, mesmo que utopicamente, a inovação pode ser democrática, visto que esses estímulos vêm das grandes corporações que têm um fim só, que a gente sabe. Então, eu queria ouvir de vocês isso. Quem quer abraçar essa de uma forma bem sucinta? Rapidamente. No contexto que a gente vive, a inovação obedece às ideias daquele célebre filósofo romano chamado Caetano Veloso. A força da grana que cria e destrói coisas belas. Se você conseguir transformar esse contexto em algo democrático, a inovação pode ser democrática. Você me perguntou, me deu um problema. Eu rebati e deixei o problema na tua mão. Ô, Márcia, você quer abraçar esse problema? Acho que o que eu posso contribuir, né, sendo membro de uma grande corporação, é como que a gente vem trabalhando para trazer a diversidade e a inclusão para dentro das grandes corporações. E aí, paralelamente, ali, indiretamente, você está transformando o processo de inovação mais democrático, uma vez que você está aberto para ter colaboradores dentro da equipe com diferentes perfis, com diferentes histórias de vida, diferentes gerações. Então, eu acredito muito em diversidade do pensamento e grandes corporações estão implementando isso. Ô, Marcinha, pode não estar 100%, mas a gente está sim nesse caminho. Desculpa, mas você está sendo muito modesta. A 3M é a inventora de uma inovação que, no meu ponto de vista, é a coisa mais democrática que existe. Chama-se Post-it. Né? Não tem nada mais democrático do que o Post-it, todo mundo usa. É uma inovação feita pela 3M. Sim, películas dentro de todos os celulares, né? Também. Mas a gente está trazendo pessoas diferentes, a gente está fazendo esse esforço, parcerias com universidades, conexões com startups, estão realmente trazendo o diverso, porque você acelera a entrega de soluções para os seus clientes. Só para responder bem rapidinho, tem um conceito que chama Product Equity, não sei se você já ouviu falar, mas que algumas empresas bem inovadoras, né, e aí, só para conectar com a questão anterior, quem é inovador, quem não é. Como eu acredito que inovação é o que dá resultado, eu acho que as empresas que são ditas as insurgentes, que geralmente são as digitais, são as mais inovadoras, porque são as que estão conseguindo conquistar mais resultado.
Esse conceito de Product Equity, algumas empresas, eu não sei se a 3M tem, desculpa, mas eu sei que o Google tem, eu sei que a Visa tem, a Adobe usa, Uber usa, e são basicamente um grupo de pessoas, geralmente um grupo de pessoas que tem essa questão da diversidade no centro e que vão trabalhar para desenvolver inovações dentro daquela organização que sejam o mais equitativas possível, que atinjam o maior público possível e que não gerem nenhum perigo ou impacto negativo também para nenhuma parcela da população. E essas pessoas estão conseguindo provar para suas próprias organizações que aquilo deveria ser um sistema que é adotado por todas as inovações, e não só algumas inovações mais diversas, porque aquilo traz um resultado maior. Porque, afinal de contas, eu quero desenvolver uma inovação dentro da 3M que só pessoas brancas, homens brancos vão usufruir. Não, eu quero, e que podem ser até perigosas para, sei lá, né? Então, eu acho que esses conceitos têm se disseminado e eu acredito que eles vão mostrar que uma inovação mais democrática, ela vai ser a inovação que vai dar mais resultado e as empresas vão aprender que esse é o caminho. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Por favor. Bom, o que ele perguntou, para quem não deve ter ouvido, é quais são as ferramentas que o Paulo usou no case que ele apresentou para desenvolver as tecnologias. Cara, mais importante é o GPT, criar os GPTs dentro do ChatGPT, né? Para quem ainda não sabe, você pode criar um agente seu usando a tecnologia da OpenAI. E aí você vai programando ele com linguagem natural, sem precisar saber de uma linha de código. Você simplesmente fala. Toda vez que você criar uma ideia, procura por uma verdade humana nessa pesquisa que eu estou te colocando aqui. E aí você coloca. Do jeito mais natural possível, você consegue treinar uma IA para, em vez de buscar informação na internet inteira, buscar informação só nos documentos que você coloca. E seguir o processo que você segue. Para mim, essa é a base. Para executar, aí depende muito do tipo de execução que você vai fazer. Mas para a imagem, eu utilizo muito o Midjourney. Para fazer as apresentações, eu utilizo muito o Gamma App. Com essas 3 ferramentas, eu diria que dá para chegar em 70% a 80% das entregas que eu já fiz durante 15 anos como publicitário, assim. Em termos de um pitch deck, né? Um deck, óbvio. Para produção, eu confio mais na produção humana, não na produção de IA. Mas para concepção e para defender uma ideia, essas 3 ferramentas você já consegue fazer, já consegue ganhar umas concorrências aí que te dão um pouco prazo. Eu gostei do exercício que o Fábio fez sobre as 3 palavrinhas que permitem um mundo mais inovador dentro das empresas. Então, eu vou sugerir que, para as nossas declarações finais, vocês digam 3 palavras que podem iluminar a cabeça dos gestores das empresas para disseminar a inovação dentro de cada um desses ambientes. Eu vou começar com o Paulo. Quais são as 3 palavrinhas mágicas para desencalacrar a inovação? Cara, eu acho que curiosidade é a mais importante, assim. Humildade, de saber que a gente não sabe nada, assim. E coragem, cara, para sair testando as coisas. Assim, eu acho que se você tiver essas 3 coisas, você vai prosperar muito nesse mundo novo, onde a gente precisa testar e experimentar muita coisa. Ô, Márcia, quais são as suas? Não vale repetir, hein? Colaboração, é repetir? Colaboração, resiliência e liderança humanizada. Laura? Diversidade, incentivo e inteligência artificial generativa. Você roubou, hein? São 4. Então. Fábio? Em vez de falar em 3 palavrinhas, que eu já disse as 3, eu queria fazer um alerta para vocês e para vocês. Não acreditem em tudo que está na tela dos computadores. Muito menos em tudo que está escrito em inglês. Chega de síndrome de cachorro vira-lata. Nem tudo que está escrito em inglês é verdade. Nem tudo que está na tela dos computadores é verdade. Se vocês saírem com essa prática para a vida de vocês, eu ficarei muito feliz. Obrigado. Bom, gente, com essa a gente fica por aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, valeu, pessoal.